Olá, eu sou o Hugo Vasconcelos, né, e eu vou fazer aqui um vídeo a pedido de alguns alunos para explicar alguns detalhes, algumas coisas relacionadas aí ao desenvolvimento, né, a como conseguir colocar em prática aquilo que você desenvolveu, aquilo que você sabe desenvolver, os sistemas que você cria, né, como conseguir captar os clientes, conseguir trabalhar aí com os contratos, qual a melhor hospedagem, como conseguir realmente, de fato, lucrar com o que você tem feito aí, com o que você tem desenvolvido, tá? Então tem muitos alunos que eles têm algumas dúvidas pontuais e eu fui anotando aqui de acordo com o que eu vinha recebendo e resolvi gravar esse vídeo, né? Basicamente aí uma palestra mesmo, tá? Explicando alguns conceitos, com base em outros alunos que já estão aí também, né? Já mais, vamos dizer, deslanchados, com vários clientes. Inclusive eu tive uma necessidade de desenvolver um sistema para eles poderem gerenciar os clientes ali, cobrar mensalidade. Vou falar disso também, vou mostrar na prática como que funciona isso, tá? Dando exemplo aqui de alguns sistemas, né, que já estão vendidos, que já estão distribuídos a clientes e as formas que você tem basicamente para poder fazer isso, tá? Então aqui eu coloquei ali o título de trabalhando como programador, né? Como trabalhar com programação. Basicamente existem duas formas. Uma das formas é você almejar, né, dentro de alguma empresa ali uma vaga, então você vai ter que passar aí por testes, tá? Hoje em dia já não é tão cobrado a questão de uma certificação superior, ok? O que eles querem? Que você saiba desenvolver, que você passe no teste. Então, por mais simples que seja ali vamos dizer, a vaga, né? Vamos colocar lá um desenvolvedor júnior ou qualquer outro, vai ter um teste, tá? Vai ter um teste onde você tem que apresentar algo ali a desenvolver. Se você optar por trabalhar dentro de empresas, é interessante que você estude, isso não é o meu foco, não é o foco dos meus treinamentos, tá? Que você estude estruturação em MVC e frameworks, que são o que eles utilizam bastante. O meu foco e o que eu passo dentro dos meus treinamentos são o desenvolvimento prático de sistemas comerciais, que são esses sistemas que atendem aí qualquer nicho comercial, né? Salões de barbearia, cabeleireiro em geral, clínicas, pequenos e médios mercados com PDVs, né? Então tem vários e vários deliveries, que é justamente o que você vai entregar para o seu cliente final. Então, em qualquer cidade que você esteja, por mais simples que seja aí, né, a cidade, seja o interior, você tem pessoas que vão estar oferecendo serviço. E se tem pessoas que oferecem serviço, essas pessoas têm a necessidade de um sistema para poder gerenciar a sua empresa, tá? Então é aí que os meus treinamentos entram, né? Não que eles não sirvam para quem almeja vagas, tá? Porque eles são uma coisa que eu crio para você trabalhar de forma sozinho. Você como programador, você vai fazer tanto front-end quanto back-end. Não vamos entrar em questão disso aí porque não é o foco, né? Mas você vai criar todo aquele sistema do zero. Trabalhando dentro da empresa, geralmente isso não acontece. Você fica responsável por uma etapa do desenvolvimento. Então é um pouco diferente, mas ainda assim é importante que você tenha projetos, né, e que você apresente para poder almejar determinadas vagas, tá? Então eu vou falar dessa segunda forma, né? Eu vou descartar essa forma de trabalhar dentro das empresas aí, embora eu tenha treinamentos também com frameworks que podem servir para vocês. Eu tenho treinamentos aí com MVC, tá? Mas não tô querendo colocar o foco aqui no que eu tenho para poder vamos dizer assim, vender de cursos. Eu quero explicar para vocês basicamente isso que está aqui, ó. Então vamos lá, o meu foco é que você consiga desenvolver, aprenda a desenvolver, crie o sistema, lembrando que eu também, além dos treinamentos, mando os sistemas prontos, tá? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir atrás dos clientes, depois que você desenvolveu, acompanhou as aulas, tá com o seu sistema rodando aí, pode ser até de forma local, porque a hospedagem aqui, ó, vai ser uma das últimas coisas que eu vou tratar e vou explicar, né? Você tá com o seu sistema todo pronto, o que você vai fazer? Ir atrás dos seus clientes, tá? Então, como eu já falei, trabalhando com esses sistemas de ramo comercial, né, em qualquer lugar que você esteja, dentro e fora do Brasil, eu tenho alguns alunos também que estão aí em Angola, Moçambique, esses países que falam também, né, a nossa língua, e lá eles vão ter necessidade. É claro que às vezes vai ter coisas que são diferentes, porque lá, por exemplo, não tem o pagamento de Pix, que nós já integramos aí no sistema, não tem um CPF, então eles vão adequando, né? Eles vão tendo que fazer adequações ali. Mas o importante é que você vá atrás desses clientes e ofereça o sistema para ele. Qual a melhor forma de fazer isso? Tá? A melhor forma de fazer isso é você ter o sistema completo e funcional. Então deixa eu já abrir aqui um projeto, deixa eu abrir aqui, por exemplo. Pode ser o sistema de clínica.
né? Vamos supor aqui, ó, com o sistema de... Vamos abrir o de barbearia. Vamos abrir o sistema de barbearia, que já é um nicho aí também um pouco maior. Fica até mais fácil aqui para poder explicar. Você tem aquele sistema rodando, tá, em um notebook, você vai buscar o seu cliente, tá? Você chegou lá numa barbearia, pode começar até pela sua, você tem que cortar o cabelo em algum lugar, certo? Então, mesmo que esse seu barbeiro lá, né, o dono dessa barbearia, ele já tenha um sistema, é interessante que você apresente para ele, porque pode ser que o seu sistema tenha recursos que não tenha no dele, ou que vai interessar ele ali, ok? A forma, primeiramente, que eu indico você trabalhar com a venda desses projetos, né, isso eu acho que já está até aqui em venda em locação, é locação, tá? É locação. Porque nesse caso você fica responsável pela manutenção e pela hospedagem daquele projeto. Isso vai criar uma fidelização daquele cliente, onde ele vai te pagar um valor mensal e você continua sendo o dono do sistema, ele apenas tem a permissão de uso. Isso significa que todos os dados e informações que estão ali não estão diretamente com ele, né? E sim com você. Mas eu falo disso já já, tá? Então vamos supor que você tem lá o sistema todo pronto, já está rodando, tá belezinha, você já testou tudo, já gerou relatório, já fez integração aí com a API do WhatsApp, né, que pode ser opcional ou não depois disso para o cliente, isso aí está dentro dos projetos, eu não vou explicar nada em relação aos projetos aqui, e ele está 100%. Aí você vai fazer a apresentação. O ideal é que, eu não vou explicar muito sobre venda porque eu não sou especialista nisso, tá? E nem estou aqui para isso, mas o ideal é que você mostre para o cliente, independente de qual sistema que for, que aquele sistema é interessante para ele, né? A partir do momento que ele vê que aquilo ali vai agregar no dia a dia dele, que vai ser interessante, por exemplo, ó, eu estou colocando aqui em todos os projetos uma campanha, eles adoram isso aqui, uma campanha de marketing, né? E essa campanha de marketing, você consegue aqui, por exemplo, definir e mandar para todos os clientes de uma só vez uma mensagem, né? Pode ser uma promoção, né? Pode ser alguma coisa qualquer ali, uma felicitação de aniversário, e consegue mandar um áudio. Então você consegue estruturar isso. Você tem que utilizar basicamente dos recursos que ele vai ver, que vai trazer um ganho maior para ele. Porque às vezes o dono do comércio, ele tem uma mente um pouco fechada, né? Ele não quer só um retorno em questão de operação, por exemplo, vai me agilizar nisso, eu vou ter um controle melhor do que entrou, do que saiu. Ele quer também um retorno em questão financeira, tá? Então você pode apresentar recursos como esse aqui, né, que vão trazer um marketing aí, que vão fazer com que ele consiga mais clientes, ou que ele consiga fazer com que aqueles clientes retornem também, ok? Então é pensar nessas condições aí, né, e apresentar tudo o que vocês puderem aqui para o cliente, mostrando para ele que é interessante, que ele tem a necessidade do sistema. Não adianta muito você ficar colocando vídeo ou colocando no Instagram, esse tipo de coisa não. O ideal é que você vá mesmo atrás desses clientes, tá? Vá, por exemplo, em lojas aí que tem supermercados, sacolões, aqui a gente chama de sacolão, não sei se em todos os lugares é isso, mas é feira, por exemplo, que vende verduras, frutas e etc. E apresente lá, por exemplo, um PDV para ele, né, para poder fazer a gestão ali de caixa, o fluxo de caixa, relatórios e tudo aquilo. E depois que você foi apresentando, pode ser que ele não compre, mas pode ser que ele te indique, tá? Então assim, você vai ganhando os clientes e geralmente depois você vai começar a ganhar por indicação. Então, a forma de conseguir clientes, ao meu ver, que é interessante, tá? E que eu tenho um feedback realmente aí dos alunos relacionados a isso, porque desde 2016 que eu não trabalho mais com desenvolvimento para terceiros, eu só trabalho mesmo com os cursos, né? Com o treinamento para programador. Então eu estou desatualizado dessa condição de venda, mas sempre que eu precisei vender um sistema, eu fui atrás de cliente. Ok? É claro que redes sociais, tudo isso é importante, é interessante, mas se você apresentar de uma forma adequada para o cliente aquele projeto, você pode ter certeza que ele, achando ali, né, interessante, ele vai ver que necessidade ele vai ter, é muito provável que ele feche com você, principalmente se for no sistema de locação, onde ele não tem que desembolsar um valor inicial. Muitos alunos me perguntam, professor, quanto que eu devo vender esse sistema? Esses sistemas comerciais, tá, como o sistema da barbearia, ou o sistema aqui, ó, da clínica, deixa eu abrir ele aqui para poder mostrar rapidamente aqui para vocês, né, o sistema da clínica, ou um sistema, por exemplo, hoteleiro, onde nós temos ali, né, os recursos aí para poder fazer
essa gestão de um hotel ou de pousada, que são justamente esses sistemas que eu chamo de sistemas comerciais. Você pode vender eles, tá, de 1.800, 2.000 até 3.000 reais. O preço base aí, que eu vejo os alunos trabalharem, é de 1.800 a 2.500, mas isso na venda, né? Aí toda a manutenção, modificação, tudo isso vai ficar por conta do cliente, ok? Então você vendeu, passou o código-fonte e passou, né, o banco de dados para ele. E daí por diante ele vai hospedar, ele vai trabalhar com o projeto lá. Mas o mais interessante é a fidelização do cliente, o que eu chamo de locação mesmo dos sistemas, aonde ele não vai ter que desembolsar nada ali de início, né? No caso ali você pode jogar até a primeira parcela para o próximo mês, ele já começa a utilizar o sistema, tá? E aí a única coisa que ele vai ter, que você pode cobrar dele, se você quiser, né? Ou se você pode jogar isso também na mensalidade, é o domínio, tá? O domínio, eu particularmente gosto de comprar ele no registro BR. Vamos analisar aqui, ó, qual que é o custo atual de um domínio básico, que é um domínio.com.br. Então vou vir aqui, acabei falando uma coisa e entrando em outra. Aqui, ó, registro.br. Vamos aqui fazer um teste, né? Vamos supor aqui, ó, barbearia do Marquinhos. Nem sei se tem, né? Talvez já até tem isso, .com.br. Se tiver, claro que ele não vai deixar eu registrar, mas não tem, tá? Então, por exemplo, por um ano tá R$40. Aí você pode falar com o cliente. Se você quiser passar para ele, a ideia que eu dou é você explicar que ele fica dono desse domínio, né? Ele vai ter ele para sempre. Agora, uma outra coisa, já pensando mais no futuro e já pensando na fidelização do cliente, é você mesmo comprar o domínio para ele, tá? Então você compra o domínio para ele e ele vai acessar lá, né? Sempre com esse domínio, ele vai ter o site dele, ele vai acessar o sistema, sempre através dele, mas não é dele, porque é você quem comprou, então você é dono do domínio. Se ele depois não quiser mais o seu sistema, for utilizar um outro sistema de um terceiro, esse domínio ele não tem mais. Ou você pode vender para ele por um valor bem maior do que você pagou, né? Ou você não vende e fala que ele vai poder usar o domínio só se ele estiver utilizando o seu sistema. Então tem essa questão também, tá, de fidelização do cliente. Agora, para trabalhar com locação, além do domínio, se é ele que vai pagar, vai comprar, ou se é você, né, não faz diferença. Aí faz diferença nessa questão que eu falei ali mesmo de fidelização. A hospedagem, você tem vários e vários sites que te oferecem ela. O que eu indico para os alunos? O que eu uso há 10 anos, tá? Não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma, não. Vou até dar duas opções aqui para vocês. O que eu uso é a HostGator. Vamos ver como é que tá os planos aqui atuais da HostGator. Não muda muito, não. Então, os planos deles aqui, ó, tem uma hospedagem P que não vai servir para você para trabalhar com locação, tá? Você pode começar numa hospedagem M, que é uma hospedagem mais básica, mas quando você passar de cerca aí de 20 clientes, você vai passar para Turbo. Então, até 20 clientes, eu indico que vocês utilizem a hospedagem M. Acima de 20 clientes, uma hospedagem Turbo, tá? Que vai te dar um desempenho muito maior e uma possibilidade de adicionar muito mais domínios e banco de dados ali dentro. Lembrando aqui, ó, que o valor dela atualmente está aqui, ó, R$15 por mês. E eu acho que eles até estavam dando, olha aqui, ó, um ano de domínio grátis. Então, na verdade, né, é claro que aqui vai ser um único só, né? Então, para o primeiro, você não vai nem precisar comprar aquele domínio, porque você já ganha um aqui pela HostGator. A HostGator também vende domínios, tá? Mas eu tenho o costume de comprar pelo registro.br, que geralmente é um pouco mais em conta, mas vocês podem olhar também aí na HostGator. Então, é uma das hospedagens que distribuem os planos, ok? É um pouco mais caro, por exemplo, que algumas outras que são do tipo CPN ou compartilhada. Tem essa aqui, que eu até comprei recentemente uma hospedagem aqui, e vamos ver qual que é o valor dessa hospedagem aqui atual, que é o hospedagratis.net, que de grátis só tem o nome mesmo, mas é porque é muito em conta, então eles colocam dessa forma. Você tem uma hospedagem aqui que seria a conta... Aqui, ó, na verdade seria, vamos colocar assim, ó. Ele tem planos aqui abaixo, vamos colocar essa conta VIP aqui, ó, que é a hospedagem deles. Aqui ele vai ter algumas formas aqui de trabalho, aqui para hospedagem empresarial. Não sei, aí, ó, tá aqui, ó. Meio perdido aqui, porque parece que eles mudaram essas estruturas, né? O que eu comprei foi esse, um plano premium. Ou seja, o melhor plano deles é R$12,90, né? Enquanto um plano turbo aqui, que não é o melhor da HostGator ainda, mas é um que vai atender para muitos e muitos clientes aí,
é R$30. Mas ele não te dá o suporte, né, que dá a HostGator, o que é extremamente importante para quando você vai trabalhar com revenda, tá? Eu já vou falar disso. Ele não te dá alguns tratamentos, então você tem que hospedar o projeto e ficar fazendo diversos tratamentos ali no banco de dados, no próprio código. Tem até uma aula aqui, um treinamento que eu tive que fazer específico mostrando essas questões desses tratamentos. Então assim, é mais em conta? Mas não vai te dar o mesmo resultado, né, do que a HostGator. Se for para você hospedar um único site para você mesmo, tranquilo. Você pega aqui até um plano mais barato desse aqui, ó, e você mesmo mexe ali em cima, faz as validações e tudo mais. Precisou de um suporte, eles demoram muito mais porque eles não têm um chat, né? Agora não. A HostGator aqui, ela já tem uma estrutura muito melhor e muito maior do que essas outras hospedagens do tipo cPanel ou compartilhadas, tá? E eles têm chat. Então, por exemplo, eu já tive problema de do nada o servidor cair. Isso é muito raro acontecer, mas acontece, né? Imagina você aí com 30, 40 clientes que usam o seu sistema e ele caiu, né? Então assim, a HostGator ela vai te dar um suporte muito melhor naquilo. Demorou aí 20, 30 minutos, mas eu já sabia que demoraria aquilo ali, porque eu já tinha um suporte, já tinha retorno daquela informação, tá? Eu já sofri também tentativas de ataque dentro do meu próprio portal, aonde o próprio servidor da HostGator reconheceu aquela tentativa, tá? E bloqueou o acesso lá, então não tinha mais acesso a ele. Então são coisas, são ferramentas que são automatizadas que você já tem. Nesse caso aqui teria que ser um plano turbo, que já tem esses recursos. E isso vai fazer diferença, porque quando o cliente comprar o seu sistema, né, e estiver pagando a mensalidade, o que ele quer? Que aquilo ali funcione e funcione bem, tá? Então é importante que vocês tenham um servidor que vão te dar todo o suporte ali, que vão te dar segurança para isso, ok? Eu indico, então, para esse caso de locação, a HostGator, começando com o plano M e depois migrando para um plano turbo. Então, essa questão de plano de hospedagem ideal morreu aqui, né? Já foi passada. Agora, quando você trabalha com locação, eu desenvolvi aqui um projeto, vou ter que mostrar ele por conta de que ele é a base para você fazer a gestão, tá? Você mesmo entra na necessidade de ter um sistema para gerenciar isso, porque você começou a ter um cliente, 2, daí a pouco você está com 5, com 10, você não sabe quem está devendo, quem já pagou, o que você tem que bloquear, o que você não tem, então você precisa de ter um sistema para isso. Não precisa ser exatamente esse projeto aqui, tá? Eu já tenho uma coisa pronta para isso que vocês podem pegar comigo, mas pode ser um outro que você mesmo venha desenvolver. O que importa é que você precisa de algumas funcionalidades que eu vou mostrar aqui. Então eu vou supor que eu vou colocar aqui, por exemplo, um sistema. Eu vendi um sistema de hotel. Vamos lá. Vendi para uma pousada. Pousada do João. Então, vamos colocar aqui, ó, pousada do João. Aí você vai cadastrar ele, tá? Eu vou colocar aqui só os dados aqui, basicamente, né? Aqui o telefone teria que ser um telefone válido, tá? Para que você que ele possa receber informações ali de vencimento, avisando que vai ser desativado o acesso dele caso ele não pague, né? De cobranças em geral. Então, se você coloca aqui o telefone, o meu projeto aqui, esse meu sistema de gestão, ele já faz isso, ok? Aí aqui você vai colocar os dados, eu vou colocar dados aqui fictícios. Pronto, CNPJ também, não vou nem preencher. E o valor, quando você trabalha com locação, você pode seguir aquela base semelhante ao que eu tinha dito para venda, dividido por 10, tá? Então, se é de 180 se é de 1.800 a 2.500 a venda, você pode trabalhar com a mensalidade proporcional a isso. Então, de 180 a 250 reais. Claro que isso aqui, né, é algo que você vai combinar diretamente com o cliente. Talvez você possa cobrar um pouco menos quando você estiver iniciando, tá? E aí depois que você já tem aqueles clientes que eles já utilizam o seu sistema, você vai aumentando para esse valor gradativamente, que é o que a maioria dos desenvolvedores fazem, né? Talvez também aquele comércio está logo no início, ele não quer ter um custo grande com o projeto, então oferece para ele um valor menor. Na hora que ele estiver já trabalhando com o sistema, ele não vai querer mais sair do sistema, pode ter certeza disso. O sistema estando atendendo ele bem, funcionando bem, você estando com um plano ali que não caia, pode ter certeza que você fideliza o cliente, tá? Então eu vou colocar ali, supondo que eu combinei com ele R$200, e vamos supor que ele vai estar pagando todo dia 20, tá? Então aqui o próprio sistema vai fazer as cobranças, vai fazer toda a gestão com base nisso aí. Aqui você pode definir qual é a forma de pagamento, você dá duas opções para ele, né? Pix ou boleto, que aí se for Pix ele já gera automaticamente o QR Code, se for boleto também ele vai gerar automaticamente ele, por aí vai. E aqui são mais cadastros, você coloca o domínio que você criou lá, onde está o site dele, eu vou colocar aqui, por exemplo,
como foi o de hotel, vou colocar isso aqui, ó. Mas isso é só para você saber mesmo qual é cada domínio, porque às vezes você precisa de acessar, de fazer alguma verificação, então você não vai ficar guardando na cabeça, poxa, desse cliente aqui é tal, desse outro é outro, então aqui está anotado, é mais por questão de anotação mesmo. Agora, essas informações que estão aqui embaixo são as informações que vão te dar, tá, o acesso àquele sistema. Tudo que eu for colocar aqui vai ser basicamente dados de teste que estão no servidor local, né? Mas é claro que quando você estiver vendendo esse sistema para o cliente, essas informações vão ser as informações do servidor no qual você hospedou, para que ele consiga comunicar com o banco de dados. Então, os dados de comunicação com o banco de dados aqui, vou colocar o local, que é o de teste, que é esse aqui, ó. Aqui é o banco, na verdade é o hotel, é só para vocês poderem entender mesmo como que funciona, inclusive com essa explicação aqui, você já consegue desenvolver também, se você achar necessário aí, para você mesmo gerenciar, tá? Então colocou as credenciais e salvou, tá feito. Você já tem como controlar aquele acesso dele, tá? Definindo aqui, por exemplo, ó, se ele está ativo, se ele está inadimplente, né? Isso aqui é claro que vai ser feito de forma automática, então, por exemplo, a parcela dele venceu, ele não pagou, automaticamente ele já fica inadimplente. Agora, se ele não pagou, passou tantos dias que está definido aquele sistema, 3, 4 dias, é desativado. E aí ele perde o acesso. Se ele perder o acesso, quando ele tentar acessar o sistema, ele vai ter mais ou menos uma... É claro que tudo isso é configurado, mas eu coloquei uma imagem desse tipo, tá? Porque às vezes ele te liga e te fala, ó, tá dando um erro aqui no meu sistema, né? O erro 405 que eu não consigo acessar. E você já sabe que é porque foi bloqueado, tá? De forma automática lá, porque ele não pagou. Aí você fala, não, isso é porque está inadimplente. Né? Efetua o pagamento da última parcela e ele será liberado automaticamente. Então aqui tem todas as verificações que vai fazer que quando ele efetue o pagamento daquele Pix, né, ou daquele boleto, automaticamente passa para ativo e ele já volta a ter o acesso ali ao sistema dele, tá? Então você precisa de ter uma gestão. Eu quero mostrar com isso aqui que você tem como gerenciar, né, essas informações aí, né, esses projetos de forma fácil, tá? Eu vou apagar aqui para depois ele não ficar colocando lá como inadimplente. Inclusive, eu acabei não mostrando ali, mas se ele tiver inadimplente, no próprio sistema, quando ele fizer um acesso aqui, ó, ele vai ver uma notificação informando ele, tá? Isso também ele recebe no WhatsApp, mas informando que ele tem uma parcela em aberta, para ele efetuar o pagamento, porque senão o sistema será bloqueado. Então fica também sendo apresentado aqui, em caso de inadimplência, essa informação. Vou até colocar aqui para vocês poderem ver. Fica dessa forma aqui, ó, tá? É claro que esse aviso, tudo isso você vai personalizando aí, né? Dentro do seu projeto, você vai personalizando o que vai aparecer para ele, mas é mais para poder explicar para vocês que ele recebe, tá, um alerta aí de inadimplência e aí ele fica ciente que o sistema aí, né, ele está prestes a ser bloqueado, tá? Agora, depois que você montou a gestão, é interessante que você faça o seguinte, que você gere também um contrato, tá? E o sistema aqui também, esse que eu fiz, faz isso. Eu não vou entrar em detalhes no que tem que ter numa cláusula de contrato, mas aqui você vai receber um exemplo voltado para isso. Ok? Com algumas cláusulas prontas que são utilizadas, né? Mas aí é importante que pelo menos no primeiro contrato que você faça, você tenha o suporte de alguém do meio jurídico, né? Que te fale que isso aqui é interessante, não é? Ou você pode usar também modelos como esse, tá? Mas assim, é importante esse suporte porque pode ser que o cliente concorde ou não com alguma coisa, com um ponto, né? Quais são as coisas que costumam ou que podem dar problema dentro de uma gestão desse tipo? Geralmente, os clientes, eles querem ao final ali, né, de um determinado contrato, vamos supor que você fez por 2 anos, mas não definiu nada aqui no contrato do banco de dados. Todas as informações que ele foi armazenando aqui de vendas ou de cadastro de clientes, no caso aqui como é esse hoteleiro, de hóspedes e tudo mais, se foi você quem ficou com a hospedagem, isso vai estar no seu servidor. Então isso não vai ser de posse do cliente, vai ser de posse sua, mas foram dados que foram gerados por ele. Então é interessante que esse tipo de coisa, por mais mínima que seja, mínimo vamos colocar assim, né, que são detalhes, eles sejam colocados também no contrato, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de problema depois. Então você pode definir, tem cliente que não é bobo, tem cliente que já é esperto, ele vai pedir isso aí, tá? Ele vai falar, não, mas tudo que eu gerar dentro do sistema de informações são meus, então no final, né, caso eu quebre esse contrato, eu quero o domínio e eu já vi muito isso acontecer, e eu quero o banco de dados. Então coloca isso aqui no contrato, né, e fica definido dessa forma. Ou coloca uma cláusula que tanto o domínio quanto o banco de dados ficam, né,
ficam a cargo aqui, né, da empresa que detém o sistema, tá? Porque aí depois não tem como ele vir cobrar isso aí. Ok? Então são informações que é interessante você ter um apoio jurídico. Eu não entendo nada dessa área jurídica, eu sou desenvolvedor e, como eu falei, desde 2016 que eu não atendo nenhum cliente mais, tá? Então é importante que vocês tenham esse apoio. Isso que eu mando aqui é somente um modelo mesmo. Então tem várias condições que depois podem vir a dar problema caso você não tenha esse contrato bem armado ali, tá? Essa questão do banco de dados mesmo é interessantíssima para o desenvolvedor, para o dono do sistema, porque imagina depois de 2, 3 anos que ele está utilizando, se ele quer passar para um outro sistema e não tem o banco de dados, ele não tem nenhuma informação que ele coletou e que ele alimentou durante todo aquele período. Então, dificilmente ele vai conseguir sair do seu sistema. E eu vejo isso acontecer demais, né? Muita gente entra em contato comigo para isso. Falar, eu tinha o meu sistema com tal desenvolvedor, tal empresa, o desenvolvedor sumiu, a empresa sumiu, ou o meu contrato acabou e eles estão cobrando caro e eu não quero mais. Como que eu pego aquelas informações? Eu falo, você tem um banco de dados? Não. Então, é só se ele liberar mesmo, tá? Então, acontece demais. E procurem entender um pouco mais sobre contrato, sobre as cláusulas, procurem ter um apoio jurídico aí relacionado a isso, ok? Aqui vem um modelo, mas como eu disse, é somente um modelo mesmo. Deixa eu voltar aqui para o passo a passo. Então, acho que ficou bem explicado essa questão de venda e locação. A outra coisa que é importante aqui, ó, tem muitos clientes que eles acham que o desenvolvedor, né, o dono do sistema, a empresa que está distribuindo o sistema, ela é obrigada a adicionar os recursos que ele precisa ao sistema, tá? E isso não acontece, ele não é obrigado a fazer isso. Você, a partir do momento que você apresentou aquele sistema para o cliente, é interessante também que você crie um vídeo que explique todos os recursos e as funcionalidades, porque depois ele pode falar que você não falou que não tinha aquilo. Então, é importante que tenha um vídeo que mostre, tá, todas as funcionalidades do sistema. Não só para provar que você passou para ele aqueles recursos, né, que tinha aquilo ali, mas também para que ele possa aprender a utilizar o sistema. Porque na hora que você vende o sistema para o cliente, na verdade, ele tem muita preguiça de assistir o vídeo. Então, no início, toda hora ele vai ficar te ligando. Fala, como que eu faço aqui para poder cadastrar isso? Como que eu faço uma reserva? Tá lá, já tá detalhado no vídeo, né? Aí você vai falar, não, assista o vídeo, assiste ali que você vai entender tudo. Se ele assistir, então ele vai aprender já a mexer no sistema. Então, já tem esse ponto que é importante você ter esse vídeo que explique todo o funcionamento dele. E tem essa outra questão, tá? Porque às vezes, na hora que ele começa a utilizar o sistema, vamos supor que ele veio aqui no cadastro de hóspede. E aí ele vai cadastrar um hóspede e fala... não, mas aqui não tem, por exemplo, a filiação dele, né? O nome do pai, o nome da mãe daquele hóspede, e eu gostaria que tivesse. Ele vai lá para você e fala, não, eu preciso que você adicione isso lá no sistema. Porém, isso não foi combinado. Isso não tem nada combinado em relação a isso, né? Que é implementação, tá? Então, você pode cobrar a parte essas implementações. Agora, se for alguma coisa que é relacionada ao mau funcionamento do sistema, aí você é obrigado, obviamente, a fazer a correção. Então, deixar claro que a manutenção do sistema, o valor que ele paga, é referente a problemas que podem vir a dar, tá? Que geralmente não pode dar, você tem que deixar o sistema rodando 100% aí, e a hospedagem do sistema, né? Não estão inclusos as implementações ali nele. Isso, implementação será cobrada à parte. Então, também é interessante que no contrato tenha essas condições. Deixa eu passar para o próximo tópico aqui que está estendendo bastante, né? Contrato e mensalidade eu já falei. O sistema ali vai fazer a gestão disso para você, né? Agora, se você não quiser esse sistema, você tem que arrumar uma outra forma aí de fazer essa gestão de mensalidades, tá? E ativação e desativação do sistema também eu já mostrei. Assim como o plano de hospedagem. Então, fechou, né? É basicamente isso aqui mesmo que eu tinha para poder mostrar e para poder explicar para vocês, que é interessante, tá? E que vocês precisam saber quando você vai captar, né, o seu cliente e quer trabalhar com essa venda e essa locação. Tem algumas hospedagens, como a Localweb e algumas outras que são CPN ou compartilhadas, que eu não indico de forma alguma, tá? Eu já vi muitos alunos terem problema. A Localweb é uma hospedagem muito grande, mas que dá muito problema. Então, se você tem um projeto próprio lá, é uma coisa, né? Deu problema ali, é problema seu. Você mesmo espera eles corrigirem, vai entrando com suporte lá, vai entrando em contato. Mas quando é cliente, eles não têm muita paciência. Eles estão pagando ali, né? Então eles querem a coisa funcionando e estão certos, tá? Então, essa questão da hospedagem
ela é muito, muito importante, assim como a questão também, né, do contrato no caso de locação, tá? Então tudo isso é importante que fique combinado aí com o cliente, né, e que seja bem definido, tá? É claro assim que tem muitas outras coisas que nós podemos abordar aqui relacionada a isso. Eu não abordei nada de linguagem, né? Embora assim, o que eu uso para poder trabalhar hoje em dia com programação é o que eu tenho maior demanda, né? Eu trabalho com cursos. Então, se eu tenho uma maior demanda para desenvolver esses projetos que eu desenvolvo, que são os projetos comerciais em PHP, é óbvio que eu vou fazer em PHP. Mas já tive muitos sistemas e muitos projetos em C#, em Java, tá? Em outras linguagens, já fiz muitos projetos aí em desktop com VB, com Delphi, já fiz projeto web também com Delphi, mas assim, é andar para trás hoje em dia, porque é intraweb, então tem muita coisa que não é viável. E o cliente ele vai querer aquilo que tem um funcionamento, né, obviamente melhor e que tem um custo também menor. E os projetos que são desenvolvidos em PHP, eu acho que por isso eu tenho uma demanda maior para PHP, para esse tipo de sistema, né, eles exigem um custo menor. E qualquer servidor, por mais básico que seja, como a HostGator, não precisa nem ser uma VPS, né, uma HostGator, Hosting, esse hospeda grátis.net, vários outros eles vão ter hospedagem ali em PHP, né, num valor muito abaixo aí do que você precisa, por exemplo, para um ASP.NET, para um Java, para Python, que tem muita gente que quer aprender Python, quer utilizar para criar sistema, mas não sabe que ele não cria um sistema sozinho, que ele vai sempre depender de outros frameworks, de outros recursos, tá? Então assim, mas isso é opcional de cada desenvolvedor, mas você tem que colocar na balança a questão do custo-benefício. Então, não escolha uma linguagem que vai trazer um custo maior ainda para o cliente de início, porque isso pode ser um motivo de ele não querer, tá, aderir ali o seu sistema. Então, o que eu indico para trabalhar com sistemas comerciais, que são esses tipos de projeto que eu trabalho, é o PHP, e como banco de dados também, o banco de dados aí MySQL, que se for local, né, você não tem custo nenhum, e que se for hospedado, ele já vai estar inserido nesses planos. Então você não precisa comprar nenhum outro serviço à parte. Comprou hospedagem, você já tem ali, né, o servidor para poder subir os seus arquivos e também já tem o banco de dados MySQL incluído lá. Tá? Mas tem alunos que gostam de utilizar o Firebird ou o SQL, que são outros tipos de banco de dados também, né, que dá para utilizar, mas que também o SQL, por exemplo, para você subir ele e deixar ele em rede, funcionando aqui hospedado, né, é o chamado TSQL, ele tem um custo muito maior. Então, assim, até essa questão de custo-benefício para o cliente é importante que vocês tenham em mente, né, e levem em conta aí na hora de escolher um servidor. Né? Se for trabalhar com locação, é você mesmo quem vai ficar por conta do servidor. Então, no caso, é você quem vai perder, vamos dizer assim, né, caso escolha um outro servidor que tem um custo maior, tá? Mas o PHP é o que eu indico para esses tipos de sistemas aí, né, que são esses sistemas comerciais e outros tipos de sites também. Se eu tiver esquecido aí algum dado importante, depois eu posso fazer alguma outra conclusão aqui, tá? Agregar alguma outra coisa a essa explicação, né? A essa aula aqui. Mas eu acredito que eu abordei tudo, tá? Pelo menos eu tinha anotado aqui os pontos, até coloquei aqui para não esquecer, e é isso aí. Tá? Se você quiser algum dos meus treinamentos, pode entrar em contato comigo aí, né? Que você vai aprender a desenvolver esses sistemas do zero, né? E também vai receber já o código-fonte e o banco de dados para você poder já iniciar o trabalho aí com eles. Uma coisa que eu vou também falar é o seguinte, tem muito aluno que ele acompanha, ele não acompanha a aula, na verdade, ele pega um treinamento, então vamos lá, ele pegou o sistema aqui, por exemplo, de hoteleiro, ou sistema de barbearia, ou qualquer outro, um e-commerce, né, e ele já quer distribuir, às vezes até tem um cliente para isso, ele já mostrou ali, porque eu deixo os sistemas para teste, tá? Você não necessariamente precisa adquirir os projetos para poder testar eles, ó. Se você entrar aqui, por exemplo, em barbearia.gocurso ou qualquer um outro que você entre no meu portal, lá tem um link de teste dele. Então eles vêm aqui, conseguem já testar todo aquele sistema e costumam, às vezes, já até apresentar para o cliente a partir daqui mesmo. Só que o problema é que muitas das vezes ele vai vender e depois acaba adquirindo comigo o projeto, né, e vende para aquele cliente. Só que ele vende sem entender propriamente como que funciona aquele projeto, aquele sistema. Então qualquer coisa que o cliente peça para ele mudar ou adequar, ele não sabe. Então aprendam primeiro
tá? Quando você for vender o sistema, a desenvolver o sistema, exceto se você já for um programador, né, que tenha bastante experiência, então você vai conseguir ler o código ali em PHP e já vai entender. Mas se você está iniciando, acompanhe o treinamento, acompanhe o passo a passo do desenvolvimento primeiro, para depois você começar a distribuir o sistema aí para os seus clientes, tá? Porque eu estou vendo que tem muito aluno que já está vendendo o sistema e que tem muita dificuldade para poder dar manutenção ali naquele sistema. Então, eles não têm paciência de acompanhar as aulas, mas tem que acompanhar, né? Como que você vai vender alguma coisa que você não domina? Então, isso é complicado também. Então, aprendam primeiro, é por isso que eu sempre crio os sistemas passo a passo. Eu não vendo somente um código-fonte, eu vendo o código-fonte e as aulas, porque a minha intenção desde sempre, desde que eu comecei com esse tipo de projeto, né, se eu não me engano foi em 2017 que eu comecei a criar os sistemas na prática, foi treinar os programadores, ou quem quer ser programador, para que ele aprenda a criar o sistema, crie ali o sistema com base no meu treinamento e consiga distribuir para o cliente final. Se você pula a parte de criar o sistema, muitas das vezes você está vendendo um produto que você não sabe nem como que funciona. Então é complicado também, tá? Então a dica que eu dou aí é acompanhe as aulas, acompanhe o treinamento. É claro que depois que você acompanhou, por exemplo, 1, 2, eu fiz o de barbearia e fiz o de clínica. Você vai ver que a forma que eu vou trabalhar nesse sistema, tudo é igual. Tudo é muito parecido. A forma de inserir, de registrar, de editar. Então você não precisa depois acompanhar todas as aulas de todos, né? Você já sabe como funciona o projeto. Aí é uma coisa. Mas tem aluno que não sabe nem hospedar e muito menos utilizar nenhum sistema no servidor local, tá? Então, assim, ele tem essa dificuldade. Na hora que ele ganha o cliente ali, ele não sabe nem trabalhar com hospedagem, não sabe subir o próprio projeto lá, né? E aí acaba que vem recorrer a mim e eu cobro para poder fazer todo e qualquer serviço que não está relacionado às aulas. Então fica uma coisa ali que ele acaba tendo um gasto porque ele tem preguiça ou não tem tempo de estudar. Então, assim, eu vou sempre aconselhar vocês acompanharem os treinamentos, aprender depois que você tiver já aprendido. Aí você começa a buscar os seus clientes, tá? Então não atropelem as coisas, qualquer dúvida aí, qualquer sugestão que vocês tenham também de sistemas que seja genérico, ok? Que seja genérico ou implementações também dentro desses projetos que eu já tenho, né? Aí é interessante, pode mandar para mim que eu vou anotando aqui e depois vou desenvolvendo. Um abraço aí, que Deus abençoe, né? E até os próximos treinamentos.